Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Devs de Valor. Eu sou Marcelo, sou arquiteto de software e hoje nós vamos falar sobre uma prática ágil chamada TDD. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais voltado a desenvolvimento de software, carreira e estudos, se inscreva aqui no canal, não esquece de ativar o sininho, assim você sempre será notificado quando sair algum conteúdo novo aqui no canal e deixa o like se esse vídeo aqui fizer sentido para você. TDD é uma prática da metodologia XP. Ela foi desenvolvida por um cara chamado Kent Beck, ele é engenheiro de software, e nela nós vamos desenvolver todo o nosso software guiado por tasks. A ideia é que a gente vai escrever o teste antes de escrever o código que implementa a regra de negócio. Ao adotar o TDD, nós vamos trabalhar em ciclos, e esses ciclos são divididos em 3 partes. O nome dessas fases são Red, Green e Refactor. Eu vou botar uma imagenzinha aqui em cima para vocês. E tudo vai começar naquela flechinha vermelha. Ela tá vermelha de propósito, é porque os tasks vão falhar. Eles vão falhar porque o comportamento que tu espera ainda não existe. Eles também podem nem compilar, isso não é um problema. Afinal, você pode precisar criar novas classes, criar novos métodos, então isso já é esperado. A próxima fase é a Green, onde a gente vai escrever o mínimo de código necessário para fazer esse teste passar. Depois a gente tem a etapa de Refactor, onde nós vamos reestruturar aquele código que a gente escreveu antes. E aqui entra uma coisa bem interessante, que seria uma vantagem que não é exclusiva de TDD, mas sim de teste unitário, aonde a gente pode reestruturar o nosso código sem medo, porque a gente tem um teste que garante que aquele comportamento esperado ele vai ser validado. Então a gente vai ser avisado, a gente vai ter esse feedback do teste, caso a gente quebre aquele comportamento. É muito importante ter em mente que esses ciclos eles vão se repetir ao longo da tarefa que você está executando muitas vezes. Então, resumindo, basicamente a ideia então é: você escreve um teste para garantir o comportamento que você quer ter. Depois você corrige o comportamento, né, alterando o código para fazer esse teste passar. E depois você corrige a estrutura que você fez para criar aquele comportamento. Então, resumindo, você primeiro cria um teste que vai definir qual é o comportamento que você quer atingir. Depois você vai e corrige a implementação, criando o comportamento novo ou alterando o que já existia. E por fim você vai lá e corrige a estrutura, refatorando seu código para ele ficar melhor estruturado. O autor Robert Martin, muito conhecido como Uncle Bob, ele criou o que ele chama de as 3 leis para trabalhar com o TDD. A ideia dessas leis é que o time consiga usar isso como um guia para não fugir dos princípios da prática TDD. Tá, então vamos para a primeira lei. Eu vou ler minha colinha aqui, ó. Você não tem permissão para escrever nenhum código de produção, a menos que seja para passar no teste de unidade que está falhando. A ideia dessa primeira lei é que a gente não fuja do objetivo principal dessa prática, que é a gente sempre escrever o teste antes de escrever o nosso código. Lei número 2. Você não tem permissão para escrever mais de um teste de unidade do que o suficiente para falhar. E as falhas de compilação são falhas também. O princípio aqui é que a gente não fique tentado a escrever dezenas de testes unitários para depois sair implementando tudo de uma vez só. O TDD, ele implica que a gente trabalhe em pequenos pedacinhos por vez. Então, a gente vai aplicar aquele ciclo dele várias vezes enquanto estamos desenvolvendo aquela tarefa. Então eu vou criar um teste, vou fazer ele passar, vou refatorar. Vou escrever um outro teste, fazer ele passar e refatorar. E assim eu vou trabalhando em pequenos pedacinhos no meu código. Lei número 3. Você não tem permissão para escrever mais código de produção do que o suficiente para passar no teste de unidade que está falhando. A ideia aqui é bem simples, é que a gente não fique tentado a, enquanto tu tá fazendo aquele ciclo e tu tá na etapa ali de fazer aquele teste passar, tu comece já a implementar um pouco a mais da funcionalidade que tu tá trabalhando e aí depois tu vai e bota o teste. Isso acaba quebrando o princípio do TDD. Agora vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de aplicar o TDD. Tá?
Vantagem número 1, ele nos ajuda a criar testes que não são focados na implementação. Como a gente vai criar o teste antes, a gente pode nem ter o código existente ainda, mas certamente não foi implementado aquele comportamento, a gente começa a criar os testes pensando da seguinte forma: tenho determinadas entradas, eu espero determinada saída. Então aqui o meu foco está bem no comportamento. Quando a gente deixa para escrever o teste depois, nós podemos cair na armadilha de começar a ficar testando rotas. Por exemplo, boto determinadas entradas, eu espero que entre nesse if, espero que passe pelo aquele for. Isso é muito ruim, porque a gente começa a ter um autoacoplamento do nosso teste com a implementação. Então, se eu acabar fazendo algum refactor, alguma mudança na implementação, eu posso quebrar o teste sem ter quebrado o comportamento. Isso é muito ruim. Uma outra vantagem bem interessante do TDD é que ele nos ajuda a estimular o time a testar. Como o teste ele se torna um pré-requisito para que tu desenvolva a tua tarefa ali, que tu cria aquele comportamento, ele se torna uma parte essencial do processo. Tá, mas qual que seria o problema de testar depois? O que pode acontecer é que os desenvolvedores, por pressão em questão tipo de prazos, querendo entregar a tarefa mais rápida, eles podem acabar ou fazendo o teste mais superficial, ou até mesmo pulando o teste. E isso no longo prazo pode gerar muitos problemas para nós. O TDD, ele nos ajuda a criar um código mais testável. Isso porque quando a gente vai escrever aquele código já pensando que tem um teste ali para ele, naturalmente a gente já vai utilizar a injeção de dependência para poder substituir aquelas dependências por mocks. A gente já vai criar classes com propósito único, né, para ficar mais simples a gente conseguir testar. Então a gente já vai tomar várias preocupações no momento que eu estou criando aquele código ali. Quando a gente deixa para testar no final, pode acontecer o efeito contrário. A gente foi lá, criou várias classes, tudo, mas para testar a gente precisa mudar muita coisa porque ele não foi pensado em passar naquele teste. Essa é uma grande vantagem, porém, eu não acredito que isso é uma vantagem muito grande para quem são desenvolvedores mais sênior. Por quê? O pessoal que é mais sênior, eles já têm isso no sangue. Eles já estão acostumados a testar, eles já sabem dos benefícios de criar um código mais desacoplado, de usar injeção de dependência, então isso já está no sangue. Então, se eles codam antes, eles já fazem o código deles pensando nisso. Então, eu não vejo muita vantagem para quem já é mais sênior. Mas para quem está iniciando e ainda não está acostumado com teste, isso é muito bom. Como nem tudo são flores, eu quero trazer para vocês duas desvantagens assim, que eu acho bem relevante e a gente tem que tomar cuidado quando a gente está usando essa prática. Então a primeira delas é que o time ele pode cair na ilusão de que apenas ter um design testável é o suficiente, tá? E isso é muito comum dos desenvolvedores acabarem caindo. Tipo, eles olham lá, nossa cobertura ela tá alta, a gente tem o código ali bem estruturado para ser testável, né? Mas isso não elimina outras coisas que são importantes. O time ele precisa pensar no design da aplicação como um todo. Então, práticas como Design Session, elas continuam sendo importantes mesmo tu usando TDD. Uma outra coisa que tu tem que ter em mente é a Big Picture, né? O como aquela tua tarefa ela vai afetar no todo. Então, se você entrar no modo muito tático, isso pode gerar muito problema, que nem a gente já falou em um outro vídeo, até vou botar o linkzinho dele aqui depois para vocês. E por fim, a gente tem que considerar que os testes unitários, eles vão nos ajudar muito a atingir ali os requisitos funcionais. Então, o time de negócio vai dizer algumas coisas que eles querem e tu vai criar teste baseado nisso para iniciar o fluxo do TDD. Mas tem outras coisas como escalabilidade, performance, observability, enfim, vários outros requisitos não funcionais que a gente precisa garantir que por apenas ter teste unitário a gente não consegue atingir isso daí. O TDD pode nos deixar paralisados. E o que seria isso? Eu vou mostrar aqui para vocês um tweet do Dan Abramov, criador do Framework Redux. E no link aqui do vídeo eu vou deixar a thread inteira para vocês poderem dar uma olhadinha. Basicamente, o que ele traz?
Muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente tem um design, mas a gente precisa brincar um pouco com o código, a gente precisa codar um pouquinho para entender se aquele design realmente é bom, né? E quando a gente tem um TDD, isso assume que eu vou ter que escrever um código só depois que eu tiver um teste. Mas eu não sei ainda o que eu estou esperando daquele código. Eu quero só dar uma validada, então eu preciso tirar uma prova de conceito daquilo dali. E isso pode deixar o time na inércia, travado, né? Uma forma da gente conseguir passar por isso é adicionar outras práticas junto. Por exemplo, fazer uma design session antes, depois disso fazer uma prova de conceito para validar se aquele design ele realmente é o melhor caminho. E quando tu atinge ali o mínimo que tu precisa, tu vai lá, cobre de testes, e aí, a partir daí tu entra no fluxo normal do TDD pro restante daquela tarefa que tu tem ali. Isso pode ser uma saída. Eu fortemente recomendo que vocês deem uma olhada nessa thread, é bem interessante. Até me surpreendeu ver que várias pessoas passam por esse problema. Então, dá uma checada lá depois. Então, vocês devem estar se perguntando: Marcelo, você usa o TDD? E a resposta é não. Eu já usei no passado, mais ou menos ali um meio ano, e foi muito importante naquela época porque eu estava aprendendo a escrever testes. Porém, com o passar do tempo, começou a não me gerar tantos benefícios, porque eu já estava pensando mais em questões como design, eu já estava criando meu código já bem estruturado, então botar testes depois era tranquilo, eu não precisava mudar nada, não precisava refatorar nada. Então eu não estava tendo benefício nenhum ao usar o TDD. E eu gosto muito daquilo que o Dan Abramov falou, de brincar um pouco com o código, validar algumas coisas, eu acho isso mega interessante. E usando o TDD me atrapalhava bastante. Eu acredito que a gente tem que ter em mente que TDD não é bala de prata, tá? Ele pode nos ajudar em alguns cenários, em outros cenários ele não ser tão interessante para nós. O importante, e que a gente não pode abrir mão de forma nenhuma, é ter testes, porque os testes vão nos ajudar a tornar a nossa aplicação mais sustentável ao longo do tempo. E isso a gente não deve abrir mão jamais. Mesmo assim, eu recomendo fortemente que vocês experimentem essa prática e tirem as próprias conclusões. Ela pode ser bem útil, principalmente se você ainda não está acostumado a escrever testes, então vai te ajudar bastante nesse período. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esqueça de deixar um like aqui se esse vídeo aqui fez sentido para você e nos vemos no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!